pessoal. Meu nome é Lúcia de Fátima. Eu faço parte do Grupo Espírita Esperança em Cristo, no Rio de Janeiro. E com muita alegria nós estamos de volta nesse lugar comum, esse lugar midiático, que agora é o lugar comum. E hoje a gente vai trazer algumas reflexões sobre um tema que sempre despertou muito a minha atenção, mas eu nunca estudei esse tema. Então, hoje a gente vai trazer algumas considerações sobre o tema. Não é uma palestra, é uma conversa, então a gente vai estar buscando isso, né? A gente também traz uma mensagem, não é a página, é uma mensagem do livro Vida Feliz, um trecho da página 129, quando Joana fala assim para a gente: o mau momento sempre ocorre. A manutenção dele é opcional do capricho humano. Que a gente possa ficar refletindo sobre isso, se nós estamos ainda na manutenção das nossas dores, ou se a gente já conseguiu despertar para que esse momento chegue e vá embora. Então, rogando ao Pai o amparo para que possamos estar sendo incluídos e direcionados da melhor maneira possível para tocar os corações. E, com toda certeza, sabendo do amparo da espiritualidade maior, nós dizemos sempre que fazemos algum estudo: se conseguirmos tocar um único coração que seja, todo esforço já vai ter valido a pena. Que Jesus nos ampare, fortaleça a nossa fé e nos dê ânimo para continuarmos. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje o nosso tema é um tema sui generis. A caminho de Emaús. É uma passagem que está no Evangelho de Lucas. E antes que a gente entre no tema propriamente dito, a gente vai explicar um pouquinho do Evangelho de Lucas. Lucas foi um médico contemporâneo de Paulo de Tarso, muito amigo de Paulo de Tarso, alguém que contribuiu muitíssimo para que Paulo fosse esse expoente dentro da divulgação doutrinária cristã, e esteve ali o tempo todo do lado de Paulo. E Paulo, certa vez, confidenciou a Lucas que ele tinha muita vontade de fazer, né, de escrever a biografia de Jesus, porque Paulo não foi contemporâneo de Jesus, né? Paulo veio depois e ele queria escrever a biografia, porque até então os manuscritos só eram de Mateus. Então, ele se propôs a fazer isso. Só que Paulo, ele gostava de viver com emoções fortes. Toda vez que ele ia para alguma cidade, sempre que ele saía, ou ele era apedrejado, ou ele era chicoteado, ou ele era preso, ou ele sofria algum naufrágio. Então, dessa feita, ele estava em Cesareia, preso. E Maria, que era a pessoa a quem ele recorreria para escrever a biografia do Cristo, ela estava em Éfeso, com João Evangelista, um pouco distante. E preso, ele não tinha condições de ir até lá. Então, Lucas foi. Imagine que o Evangelho de Lucas é um evangelho baseado nos relatos de Maria. E a gente sabe que mulher, ela é mais detalhista, ela é mais minuciosa, ela tem uma sensibilidade a mais, um feeling a mais. Agora, imagine a mulher que, por vontade divina, cedeu o seu ventre para abrigar o governador espiritual do planeta. Então, o Evangelho de Lucas, ele é baseado nos relatos de Maria. E Joana de Ângeles nos diz que esse evangelho é de uma beleza incomum. Então, fica a dica. Se vocês quiserem entrar em contato mais profundo com o Evangelho de Lucas,
vocês vão perceber o amor saltando das páginas, porque é Maria falando de Jesus, é Maria falando dos fatos ocorridos naquela época. Então, é muito interessante. Bom, e a gente já fez a apresentação do Evangelho de Lucas, a gente então vai para a nossa passagem, né? No caminho de Emaús, a gente só vai encontrar essa passagem no Evangelho de Lucas. Em nenhum outro livro de nenhum evangelista vocês vão encontrar essa passagem, somente no Evangelho de Lucas. E aí ele vem narrando para a gente, capítulo 24, que já haviam passado 3 dias da crucificação de Jesus e algumas mulheres foram ao sepulcro para levar óleo para o corpo, como era de costume, né? E chegando lá, a gente já conhece bem essa história. Maria de Magdala, Joana de Cusa, chegaram lá e só encontraram o sudário, não encontraram o corpo. Então, elas ficaram estarrecidas com o que viram, né? Será que alguém tinha roubado o corpo de Jesus? Só que elas viram 2 anjos que disseram para ela: vocês procuram Jesus nos mortos? Ele está vivo. E elas vão correndo falar isso para os apóstolos, né? Inclusive Maria de Magdala teve contato direto com Jesus após a sua crucificação. Evidentemente que, por ser uma notícia trazida por mulheres, eles não acreditaram, principalmente sendo Maria de Magdala. Então, eles foram lá pessoalmente, principalmente Simão Pedro, ver se isso era verdade. Só que, enquanto isso acontecia, alguns discípulos se evadiram de Jerusalém, saíram de Jerusalém, foram para outros lugares. E nós vamos pegar particularmente 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Saíram de Jerusalém e foram para Emaús, que ficava mais ou menos uma distância de 10, 12 quilômetros. E eles foram para Emaús. E nesse percurso, nesse trajeto, né, quando eles começaram a conversar e a trocar as suas impressões de muita dor, de muita tristeza pelo que tinha acontecido, Jesus se aproxima deles. Jesus se aproxima deles e pergunta para eles. Eu imagino a cena, eu fico imaginando a cena. Jesus se aproximando assim: posso caminhar com vocês? E ele, sim, né? Meio sem graça, meio triste, muito triste. E aí Jesus fala: do que vocês estavam falando? Aí eles responderam tristemente: você é o único peregrino que não sabe o que aconteceu. Você não sabe dos últimos acontecimentos? E aí Jesus pergunta o quê? Então eles disseram que o Cristo, Jesus, fora crucificado, fora entregue ao sumo sacerdote, depois às autoridades romanas e fora crucificado entre ladrões. E eles falaram: Jesus era um profeta. Ele curava cegos, leprosos, paralíticos, coxos. Ele fazia as crianças ressuscitarem, Lázaro. E todo o bem que Jesus fez. Jesus era a promessa de libertação do povo de Israel do Império Romano. E agora, Jesus está morto. O que será de nós? E aí Jesus olha para eles e fala: vocês são tolos e lentos de coração. Será que vocês não tomaram contato com as Escrituras? Desde Moisés e os profetas, que isso vem sendo anunciado. O Filho do Homem viria, mas ele seria crucificado. Isso estava escrito. Não tinha o que ser mudado. E aí Jesus foi narrando, ao longo do trajeto, ele foi lembrando a esses discípulos cada passagem que falava sobre isso. Interessante que esses discípulos estavam tão mergulhados na sua dor, com tanta tristeza embotada, que eles não reconheceram Jesus.
E eles foram caminhando. E aí chegaram a Emaús, chegaram à hospedaria. E Jesus simulou continuar a viagem. Aí, nesse momento, eles falaram para Jesus: fica conosco, janta, ceia conosco, porque já anoiteceu e é perigoso caminhar sozinho pela estrada. Então, Jesus retorna e senta-se à mesa com eles. E naquele momento, Jesus consagra o pão, reparte aquele pão e distribui aos discípulos. Aí, neste momento, eles perceberam que quem estava com eles era Jesus. O tempo todo. O tempo todo. Então, imediatamente, quando eles olham para Jesus, Jesus desapareceu. Um fenômeno de materialização. Jesus havia desaparecido. E eles entenderam a mensagem. E dali, naquele exato instante, eles retornam para Jerusalém. E eles contam aos apóstolos que lá ficaram o que tinha acontecido. Que Jesus estava vivo, que Jesus esteve com eles. E aí, nesse momento, Jesus aparece novamente e eles ficam assim maravilhados com o que viram. E Jesus pede a eles o que comer. Eles lhe dão peixe. E a passagem encerra aí. Agora nós vamos contextualizar esta mensagem, esta passagem de Emaús. Por que que ela mexe tanto comigo? E eu acredito que com alguns de vocês que estarão ouvindo, estarão assistindo esse estudo, vão se colocar também no lugar desses discípulos. Jerusalém, o simbolismo de Jerusalém, Jerusalém em hebraico significa cidade da paz. E qual é o simbolismo? Para se alcançar a paz, é necessário estar em comunhão com Deus. Quando nos evangelhos a gente tem a mensagem dizendo que alguém foi para Jerusalém, isso quer dizer que essa pessoa foi buscar esse encontro com Deus, a comunhão com Deus. Ela estava se espiritualizando. Quando a gente tem a mensagem de que a pessoa sai de Jerusalém e vai para algum lugar, ela está se afastando de Deus. Então, esses discípulos que saíram de Jerusalém em direção a Emaús, o que estava acontecendo com eles? Eles estavam se afastando de Deus. E por que eles estavam se afastando de Deus? Dor, tristeza, decepção. E aí, eles ficaram se perguntando: poxa, Jesus falou tanto de Deus, falou que veio construir o reino de Deus em nossos corações, mostrou que Deus é um Pai de amor, um Pai misericordioso. E esse Pai de amor que Jesus pregou permitiu que ele fosse crucificado. Imaginem a decepção desses discípulos com Deus, com tudo que havia acontecido. E muita tristeza. E aí, a gente se pergunta, quando nós estamos tristes, por qualquer que seja o motivo, quando a dor nos visita, quando temos algum problema, alguma dificuldade, algum embate, alguma luta, para onde é que nós corremos? Para Emaús? Para o mundo? Ou a gente vai para a nossa Jerusalém íntima? Será que a gente vai em busca desse encontro com Deus? Ou a nossa tristeza é tamanha, como a desses discípulos? Um deles, o nome dele era Cleopas, o outro não tem nome. Provavelmente é o nome de cada um de nós, né? E aí a gente vai vendo que quando a gente tem essa tristeza nos visitando, seja por que motivo for, a gente tem uma tendência natural a achar que Deus não está nos assistindo, achar que Deus não olha mais para a gente, achar que Deus esqueceu da gente. É comum isso. E Paulo de Tarso, na segunda carta aos Coríntios, ele fala dessa tristeza. A tristeza com Deus e a tristeza com o mundo. A tristeza com Deus é uma tristeza que salva. Por quê?
É uma tristeza que nos traz introspecção. É uma tristeza que faz com que a gente possa vencer a dificuldade. É uma tristeza que mostra que a gente pode superar, sim, porque cada dor, ela não tem o objetivo de nos castigar. A dor, ela tem o objetivo de nos ensinar, de nos fortalecer. Ela é terapêutica. A dor é uma pedagoga. Então, quando Deus permite que a dor nos visite, não é para nos fazer mal, é para que saiamos mais fortalecidos dessa situação. Agora, a tristeza com o mundo mata os nossos sonhos, mata a esperança, mata a alegria, mata a vontade de continuar vivo. Então, a gente precisa olhar para a dor e para a tristeza com outra perspectiva, com Deus. E aí, quando a gente começa a se questionar, vivemos num momento muito particular de tristeza para cada um. Nós vivemos uma pandemia onde, inicialmente, foi orientado, foi indicado, foi imposto que nós tivéssemos o distanciamento social. A gente já não podia mais abraçar, não podia mais beijar. Imagina, o brasileiro, de um modo geral, um povo caloroso, um povo afetuoso, um povo que abraça. A gente abraça até árvore, até poste. E, naquele momento, a gente tem que se manter distante uns dos outros. A gente tinha que usar, temos ainda, nós temos que usar máscara, não só para nos proteger, mas também para proteger os outros. Temos que fazer uso do álcool em gel constantemente, e aí começa o complicador da situação. Temos que conviver com os nossos familiares. Uma convivência que antes era da parte da manhã, o café da manhã, à noite, quando chegávamos do trabalho, da faculdade ou da escola, íamos dormir final de semana. Agora, a convivência passou a ser 24 horas por dia. O tempo todo compartilhando o espaço. Mas não é um compartilhamento alternado. Eu fico no quarto de manhã e você fica no quarto à tarde. Não. É um compartilhamento em tempo real. Os conflitos surgem. As dificuldades de administrar esses conflitos são muito grandes. E aí, além disso, ainda tem a necessidade de estarmos reclusos, somente as pessoas, bom, em tese, né, em teoria, somente as pessoas que estão com necessidade de trabalhar saindo. E, além disso, a gente precisa conviver com o medo de pegar a doença, o medo de ser hospitalizado, o medo de ser entubado, e por que não dizer o medo de morrer? E, além disso, ainda há a dor daqueles que perderam seus amores retornaram ao plano espiritual, e a dor maior é não poder dizer adeus, é não poder segurar na mão na hora que a pessoa está partindo. É uma situação bem difícil, é uma situação bem complicada, e cada um de nós, de forma muito particular, está vivendo esse momento. Será que a gente tem que viver esse momento com a tristeza do mundo? Ou vamos pensar de uma outra maneira? Se estamos no caminho de Emaús, nós realmente estamos vivendo com a tristeza do mundo. E Jesus está ao nosso lado. Mas é tão interessante como os discípulos que iam para Emaús, nós também, quando a dor nos visita, Jesus vem ao nosso lado. Jesus vem ter conosco. E muitas das vezes, ele nos carrega no colo. A gente nem se dá conta disso. A gente acha que está abandonado, a gente acha que
não existe mais solução, que esse mundo está perdido. Quantas pessoas falam isso? Esse mundo está perdido, não tem jeito. Tem jeito. Claro que tem. Se Deus, na sua infinita perfeição, cria mundos para que possamos habitar e cria a cada um de nós, Deus como Pai nos criou, será que Ele nos criou para sermos infelizes? Será que Ele nos criou para estarmos vivenciando uma condição de dor eternamente? Não. Todo esse processo que vivemos hoje é um processo de depuração. É um processo onde nós estamos buscando a nossa transformação moral. E cada um, dentro da sua condição, vai passar por isso. E Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãe santíssima, quando visitada por aqueles enfermos que buscavam um alento, que buscavam uma palavra de consolo, ela olhava para aquela pessoa com todo amor, com todo carinho de mãe, e dizia assim: vai passar. Tem calma, meu filho, tem paciência. Isso também vai passar. E passa, gente. E passa. Então, que a gente possa olhar para a nossa tristeza. Sim, estamos vivendo momentos de muita dor, de muita tristeza. Mas que possamos olhar para essa tristeza com esperança. A esperança da renovação. E aí, quando a gente lembra, né, no caminho de Emaús, quando Jesus simula que está indo para uma outra direção, esses discípulos do Cristo falam para ele: fica com a gente. Percebem que, neste momento, Jesus deu a eles a oportunidade de olhar para o outro, apesar da dor que eles estavam sentindo. E é isso que Jesus faz conosco. Olha para a dor do teu irmão. Muitas das vezes, eu estou tão cega dentro da minha dor que eu não consigo, egoisticamente falando, que eu não consigo enxergar a dor do meu irmão. Com toda certeza, ele está sofrendo muito mais do que eu. E no momento em que eu me coloco na direção do outro, olhando para o outro, a minha dor minimiza, a minha dor diminui. Eu seco as minhas lágrimas, ajudando o outro a caminhar. E aí lembro de Francisco de Assis, quando, andando pela estrada a cavalo, ainda um jovem, ele se depara com um mendigo leproso, mas numa condição bem difícil, né? Já as carnes em estado de putrefação, muitas feridas, muitas chagas, um fedor, e esse mendigo lhe estende a mão, pedindo alguma coisa. Aí Francisco desce do cavalo. Primeiro, ele tem uma reação de resistir, de se afastar, pela repulsa natural. Aí depois ele pensa e ele então desce do cavalo. E aí ele desce do cavalo, tira a capa e dá a capa ao mendigo. E segue. Só que ele sente que ele precisava dar mais. Só a capa não era suficiente. Mas o quê? Então Francisco retorna, mesmo na sua dor, ele retorna. E quando ele retorna, ele abraça esse mendigo. Abraça de verdade, doando o amor que ele tinha. E quando ele abraça esse mendigo, ele vê o rosto de Jesus nesse mendigo. E o que foi que Jesus nos disse? Cada vez que ajudares a um destes pequeninos, é a mim que o fazei. O padre Júlio Lancelotti tem um trabalho em São Paulo, aonde ele dá sopa, cobertores, roupas de frio aos moradores de rua.
E aí, em algumas situações, ele fotografa esses moradores do jeito como eles estão, mas evidentemente tomando cuidado para não identificar o rosto. E ele escreve assim: hoje eu encontrei Jesus. Então a gente consegue minimizar a nossa dor quando a gente olha para a dor do outro. A sua dor, nesse momento, é grande sim, mas há pessoas com dores muito maiores. É preciso que a gente pense nisso. Então, quando a gente faz esse movimento na direção do outro, Jesus acena positivamente para a gente. E de que forma que ele acena? Compartilhando o pão. Compartilhando o pão espiritual. E ele fala com a gente: eu estarei convosco até o final dos tempos. O que Jesus prometeu para Deus? Nenhuma de suas ovelhas se perderá. Ele é o pastor de todos nós. Ele vai buscar cada ovelha perdida. E não há nada, nada, absolutamente nada que você possa fazer que vai fazer com que Jesus desista de você. Jesus jamais desistirá de cada um de nós, mesmo que a gente insista nisso. Isso é um alento para todos nós. Então, a gente começa a ver que é necessário passar pela dor, não como um sentimento de punição ou de castigo, ou aquela velha frase: eu mereço. Não, não é merecimento. É porque a dor ainda é um instrumento de que Deus se serve para que possamos nos transformar moralmente. E há de chegar um momento em que não passaremos, não teremos mais a necessidade da dor, mas que possamos ver a dor de uma outra forma, porque com toda certeza, em qualquer que seja a circunstância, Jesus caminha ao nosso lado. Estejamos indo para Emaús ou voltando para Jerusalém, ele vai estar sempre ao nosso lado. E sabe quem é Jesus? Ele é governador espiritual do nosso planeta. Ele se dispõe a estar ao nosso lado. Pensemos nisso, para que a gente possa entender a mensagem do Cristo. É sentir o seu amor se derramando sobre todos nós. E por mais que a gente ache que esse mundo está um caos, está virado de pernas para o ar, não está. Não está porque Deus está no controle. Tudo isso foi planejado. Tudo isso foi acordado no plano espiritual. No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Manuel Filomeno de Miranda, ele explica muito bem essa questão da pandemia. Não é nada de forma desorganizada. Evidentemente que nós vamos encontrar espíritos que ainda se comprazem com o mal, tirando proveito da situação. Mas tudo está no controle de Deus. Que saibamos ter essa certeza em nós. E os nossos amores que partiram, mesmo que a gente não tenha tido a oportunidade de dizer adeus, eles estão vivos. Eles continuam vivos. Porque a mensagem do Cristo não diz que a morte é o fim de tudo. A mensagem do Cristo diz que nós vivemos. E a nossa vida é eterna. Nós somos imortais. O que perdemos é o corpo. Mas esse corpo, de qualquer forma, ele vai perecer. Ele tem data de validade. Mas o espírito é imortal. E os laços de amor que nós construímos nessa viagem, eles não se dissolvem. Jamais. Vamos continuar amando e vamos continuar sendo amados. Então, quando pensarem nos seus amores que retornaram ao plano espiritual,
pensem que eles estão bem. Façam uma oração para que eles permaneçam bem. Porque, com toda certeza, em breves momentos, nós também estaremos reunidos a eles. Não sabemos quando, mas cada um de nós, no seu momento, retornará à pátria espiritual. Então, é com o desejo de que possamos compreender que essa dor, ela é necessária, mas a manutenção dessa dor, numa forma de sofrimento, numa forma de castigo, como disse Joana de Ângeles, é opcional do capricho humano. Que não nos prendamos nesse sentimento de sofrimento, de angústia, de aflição. Não. Vejamos que Deus está ao nosso lado, sempre. E agora, já indo mais para os momentos finais da nossa conversa, da nossa reflexão, nós vamos trazer uma música do Tim e Vanessa. Essa música, prestem muita atenção na letra, chama-se Caminhando Junto. E Tim e Vanessa, mais o Tim que canta essa música, ele vem primeiro fazendo uma investigação, uma pergunta: quem sou eu? Quantas vezes nós nos perguntamos, quem sou eu? E ele vai, ao longo da letra, ao longo da música, nós vamos percebendo ele trazendo respostas. Ouçamos, para que a gente possa refletir em cima de tudo que foi falado. Apenas cumprir sua missão, e os ventos divinos irão te levar. Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe que eu possa sonhar. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e dessedentar, apenas cumprir sua missão, e os ventos divinos irão te levar. Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe que eu possa sonhar? Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que
Então, nessa letra, quando ele fala, quem sou eu que não vejo que ao meu lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe que eu possa sonhar. Esse ser encantado é Jesus, que nos chama de irmãos o tempo todo, que nos estende a mão e que nos leva muito mais longe do que a gente possa sonhar. E quando ele diz, quem sou eu que não viu que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Gente, só cuida quem ama. E Deus ama incondicionalmente. Estejamos em que forma estivermos. Deus ama incondicionalmente. Então, ele fala no final, eu sou um ser tão feliz porque tenho você. Cada um de nós tem um ao outro, porque somos a família universal, a humanidade inteira. E, como disse Saint-Exupéry no livro Pequeno Príncipe, tu te tornas eternamente responsável por aquele que cativas. Cada um de nós é responsável por todos aqueles que cativamos. Então, a pergunta que eu faço para finalizarmos é: em que direção você está? Você está a caminho de Emaús? Ou você está de volta para Jerusalém, a sua Jerusalém íntima, o seu altar, o seu encontro com a essência de Deus dentro de você? Esse é o momento de retornarmos à nossa Jerusalém. Esse é o momento que, quanto mais fortalecidos na fé, mais úteis seremos na construção de um mundo melhor. Que possamos, meus irmãos, levar essa mensagem e refletir, porque com toda certeza, o mundo de regeneração está aí. Nosso processo de transformação, de transição planetária, foi acelerado intencionalmente para que pudéssemos, em breve tempo, fruir de um mundo onde o bem vai preponderar sobre o mal. E aqueles que não tiverem condições de permanecer no nosso planeta serão extraditados a um mundo inferior à Terra. Mas não deixarão de ser amados por Deus, com toda certeza. Então, nós rogamos que a paz de Jesus, o amor do Cristo possa estar com todos nós neste momento, seja manhã, tarde, noite ou madrugada que você esteja assistindo, mas que você possa sentir esse amor tocando o seu coração, que você possa querer retornar a Jerusalém, e mesmo que a dor bata forte, saiba que existe alguém que vai cicatrizar as suas feridas, que vai deitar unguento nas suas feridas, balsamizando, e que a dor, por mais que ela seja forte, ela vai passar. Muita paz e que Deus, em sua infinita misericórdia, abençoe todo o nosso planeta, trazendo paz, harmonia, esperança, alegria e vida para todos nós, vida em abundância. Muita paz, que a luz de Jesus seja o farol a iluminar os nossos dias. Que assim seja. Muito obrigada por tudo. Graças a Deus.